Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. O mercado editorial, assim como vários outros, tem um passado conservador, no qual a diversidade não tinha o destaque e a importância que merecem. Isso se mostra na escolha dos títulos que chegam aos leitores, nos autores e, é claro, nos escritórios das editoras e nas livrarias também. Mas, felizmente, a realidade tem mudado aos poucos. Já discutimos, em episódios anteriores, projetos criados por editoras para dar mais visibilidade para autoras mulheres, para obras criadas por negros e até livrarias de nicho, que abrem espaço para obras escritas somente por mulheres. Para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+, chamamos para o episódio de hoje duas pessoas que têm muito a ensinar sobre diversidade e aceitação. Caia Adu Pereira, assistente editorial da Parábola Editorial, e Yala Araújo, livreira da Gato Sem Rabo. Nesse bate-papo, elas falam sobre suas vivências, suas relações com os livros, a recepção do mercado editorial, sobre a diversidade dentro desse setor e ainda sobre seus livros de referência. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 171, do dia 28 de junho de 2021, gravado no dia 17 de junho. Eu sou Fábio Errara, com Thalita Facchini, Maju Alves e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com a Caia e a Yala? Olá pessoal, Caia e Yala, muito obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje. Para mim é uma alegria muito grande receber vocês duas aqui. O programa está indo ao ar hoje, né, que é um dia especial para a gente, especial por ser o Dia do Orgulho LGBTQIA+, e esse é o nosso tema de hoje, né? Vocês são duas pessoas muito jovens, a Caia um pouco mais de estrada no mercado do que a Yala, mas acredito que estejam trabalhando em bons lugares e já consigam ter minimamente um cheiro do que é esse mercado, e a gente quer tratar das relações do mercado editorial com as pessoas LGBTQIA+. Então, muito obrigado por terem aceito o convite, de estarem aqui conosco hoje. E eu queria começar com você, Caia, dizendo, antes de tudo, né, acho que vale vocês se apresentarem, falarem um pouquinho da trajetória e da formação de vocês, e também dizer onde é que vocês estão trabalhando, para a gente poder começar esse papo de verdade, né? Quer começar, Caia? Pode ser. Contar uma história aqui breve da minha formação, né? Então, eu saí do ensino médio, um pouco deslocada, assim, começo um curso de engenharia, que eu não me encontro, vivo várias questões de violência aqui em casa, né? Questões assim que me fazem querer sair, querer vivenciar outras coisas, vivenciar a minha identidade mesmo. Saio de engenharia, começo letras, sempre fui muito apaixonada por educação, sempre foi minha meta, assim, na minha vida, ser um dia uma professora feliz, com seus alunos, trabalhando na praia. Mas a faculdade de letras, ela tem muitos caminhos, né? Então, eu comecei a me interessar muito por literatura, comecei também a me interessar pela essa questão editorial, né? E aí, eu me fui vendo, assim, uma pessoa múltipla, né? Eu sempre fui uma pessoa bem, assim, me aventurar, né? E aí, comecei a estagiar na Parábola em 2019, entrando, né, sob a supervisão do Marcos Marcionilo, que hoje é o curador do Jabuti, e estou muito feliz, assim, nessa área, estou muito realizada, aprendo muito. Para quem não conhece, a Parábola Editorial, onde eu trabalho, é uma editora que o foco dela são os estudos linguísticos, né, então eu sou da área de letras, estou nessa área editorial e trabalho também voltada para pessoas assim que tiveram essa mesma formação que eu. Então, é um trabalho bem complementar, um trabalho onde aprendo muito, trabalho nesse setor
de ajudando na rotina editorial, contratos, contato com os autores. Também reviso, né? Sou revisora hoje em dia de textos da Parábola, também textos por fora. E muito do meu aprendizado, assim, eu espero estar levando para a vida, assim, né? Levando para a vida, né? Acho que é uma oportunidade muito importante essa que o Marcos me deu, de estar trabalhando, né? Já tinha transicionado, já tinha, é, enfim, já tinha até um receio, assim, de como que eu ia entrar, né, nessa outra área que eu tenho gosto, né, que é pela educação, né, que eu me senti um pouco afastada, assim, da educação depois da transição, mas a questão foi que a Parábola Editorial foi um lugar muito acolhedor, né, eu acho que esse mercado, né, ele tem todos os trabalhos, né, todos os lugares têm que ser acolhedores, né, pra gente, né, que historicamente tem sido afastada desses postos de trabalhos formais, né. Enfim, essa é a minha história, assim, muito breve, e a gente vai conversando aí. Muito bem, muito obrigado. Você, Yala? Bom, eu sou Yala. A minha trajetória com o livro, desse gostar de ler, eu tentei o vestibular, eu passei na Unesp de Marília, que é um campo de sociais, eu fui fazer sociais lá, fiquei 2 anos, não concluí o curso por N motivos, né? Falta de políticas de permanência estudantil, né? Bolsa, dificuldade de arranjar trabalho na cidade de Marília. Eu voltei em 2013, eu comecei a trabalhar como livreira na Livraria da Vila, e eu não tinha transicionado ainda, né? E eu tive uns hiatos de ficar um pouco fora enquanto livreira, assim, em livraria mesmo. Então, eu fui trabalhar na noite também como performer, tenho formação em cabeleireira, né? Então, eu fui vender também os meus livros por conta própria, porque eu tinha um acervo muito grande, né? Eu tinha começado sociais e eu tinha um volume de livros muito grandes, então eu ia nas feiras da Unesp, da USP, e ia vendendo os meus livros. E aí, uma das feiras da Unesp, na Barra Funda, em 2019, eu reencontrei uma amiga que trabalhava na autonomia literária. E eu falei, olha, eu preciso de um freela, tá difícil. E aí ela me chamou para uma reunião. E aí eu participei em 2019 na Flipei, que é a Festa Literária Pirata das Editoras Independentes. Então, a partir desse evento, eu pude estabelecer um vínculo com a autonomia literária. Eu estava num processo muito difícil desse autopercebimento do gênero, né, do meu gênero travesti, né, me identifico como travesti, e desde do início que eu tive contato com eles, eu falei, olha, meu nome é Yala, meus pronomes são femininos, embora na época eu não tinha uma aparência tão feminina, mas eu falei, eu estou num processo de transição de gênero, então eu busco trabalho. Então as pessoas me acolheram, abriram suas portas, e eu acho que também perceberam meu potencial de ligar pontos, de ser uma pessoa um pouco mais engajada em literatura, em política, vindas sociais. Então boa parte das pessoas que trabalharam na Flipei vieram da área das sociais, então a afinidade bateu por área de conhecimento também, né? Então eu fiz disso uma possibilidade de calcar o meu pé no mercado editorial, e aí eu sou muito grata pela Mica Souza, que é gerente da Rizoma Livros, porque eu trabalhei também na Rizoma Livros, que é um ônibus amarelo, escolar, estilo norte-americano, que a gente inclusive levou esse ônibus para Flipei. E desde março eu estabeleci vínculo agora com a Gato Sem Rabo, né? E surgiu a proposta de eu estar nessa equipe, que é uma livraria com uma curadoria só de escritos de mulheres. A gente tem umas exceções de homens que biografam mulheres, mas também eu entendo também a necessidade de incluir homens trans, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma pesquisa particular de investigar
a produção de pessoas trans, né, seja no mercado mainstream, seja de forma autônoma, sem apoio de editora. Então, eu vi essa possibilidade de também eu voltar a ser livreira, né, porque a Rizoma fechou por conta da pandemia, eu não pude, então tive que fazer os acertos, e eu ficava mais na parte comercial da editora, atendimento a cliente, despachar pedido para correio. Então eu não sou tanto da parte de produção do livro, né, como a Kaia faz as revisões, né, então minha função mais é livreira. Então... E foi nossa intenção chamar uma editora e uma livreira justamente para dar esse contraste, né, acho que é importante. E eu me lembrei, me preparando para essa nossa conversa, eu me lembrei de uma programação que o Publishing News fez durante a última Bienal do Livro aqui de São Paulo, que a gente quis fazer a seguinte pergunta para os editores, né? Por que é que eles deveriam se preocupar com a diversidade? E reunimos aí um time que fosse o mais representativo possível dessa indústria. Então, tínhamos gays na história, negros, o editor de diversidade da Companhia das Letras, e a gente chamou a Nicole Maier, que se identifica como uma travesti também, e ela tem uma história de violência muito, muito forte no seu passado, né, e ela diz que ela encontrou respeito nesse mercado editorial, embora ela também visse muito, muito machismo nesse mercado, sobretudo das pessoas, ela fala textualmente isso, né, das pessoas mais velhas, que olham para ela, pessoas mais velhas, que eu estou dizendo, pessoas que estão no mercado há mais tempo, né, que olham para ela com um olhar meio de superioridade, que isso incomodava ela. E aí eu faço essa mesma pergunta para vocês, assim, como é que vocês são tratadas por esse mercado, se vocês encontram nele respeito, acolhimento, sobretudo respeito, né, eu acho que acolhimento é uma coisa que é inerente às relações de trabalho, se você não tiver acolhimento, você nem fica no lugar. Da mesma forma o respeito. Mas eu queria falar um pouquinho de como é que vocês veem o mercado e como é que o mercado enxergam vocês. O que é que vocês podem dizer disso, né? Vamos começar por você, Yala, só para inverter a ordem. Bom, eu vejo que agora está se crescendo a possibilidade de pessoas trans adentrarem ao mercado editorial, né, seja em qualquer setor, mas eu acho que de uns anos atrás não existia essa possibilidade, né? Porque nas primeiras reuniões que eu tive com a autonomia literária para participar da Flipei, eu falei, nossa, gente, muitos homens de esquerda que bate esse pânico, né? Então, e eu falei, não, vamos lá, vamos tentar, vamos arriscar, né? E então eu tenho apostado nessa capacidade de afetar as pessoas com a minha história, de também expor minha vulnerabilidade, porque eu não era uma pessoa que tinha muita facilidade de expor a minha história, sempre achava que era algo privado, algo distante, e na verdade eu acho que é impossível a gente separar pessoal e público, né, relações de trabalho. Então eu busquei ali na autonomia, com a Flipei, a possibilidade de eu conseguir ter uma estabilidade financeira, de dar seguimento ao meu processo de transição, porque o mundo faz com que a gente tente desistir a todo momento da nossa existência, né, eu não falo só física, mas em termos de subjetividade, de se colocar no mundo enquanto sujeitas, e realmente é um mercado muito machista, né, eu já, não dentro da autonomia, mas pessoas que circulavam dentro da autonomia, sempre eu via um olhar meio torto, né, tipo, o que você está fazendo aqui, entendeu? Na livraria, às vezes, como eu estou na autonomia, agora eu estou na Gato Sem Rabo, às vezes tem cliente que erram o pronome e aí elas percebem depois e ficam fazendo mil desculpas. Eu falei, olha, eu acho que todo mundo está aqui para aprender. É claro que as pessoas presumem o gênero uma das outras, sobretudo as pessoas trans, mas eu acho que
que para mim, foi necessário eu também construir uma comunicação que não seja dois pés no peito, sabe? Onde eu chegasse e observasse primeiro onde eu estou, com quem eu estou e se realmente as pessoas estão correndo comigo, né? Então, eu sou muito grata, primeiramente, a Mica Souza, da Rizoma, que me possibilitou de ter essa vontade de voltar a viver, sabe? Que eu acho que quando as pessoas oferecem uma oportunidade de trabalho para a gente, elas não sabem o quão significativo é na vida de uma pessoa trans, de uma travesti, ter o básico, sabe? Ter que poder ter dinheiro para ter uma vida minimamente confortável, conseguir pagar a conta, conseguir comer e também sobrar uma grana para a gente estimular os nossos desejos, sabe? Tipo, se maquiar, comprar livros, montar o nosso acervo, sabe? Porque como eu tenho esse projeto pessoal de montar um acervo particular e com esse convite entrando na Gato Sem Rabo, para mim é uma satisfação porque eu posso empregar esse esforço que eu tenho de montar um acervo sobre autorias trans para tentar incluir com algum fornecedor, né? Porque boa parte do que eu tenho adquirido são autorias independentes, muitas vezes sem apoio de editora, né? Então, ano passado eu vi a Atena Beauvoir, que é uma mulher travesti de Porto Alegre, da editora Nêmesis. É a primeira, para mim, sei lá, do meu conhecimento, é a primeira mulher trans ou travesti que tem cargo-chefe uma editora, né? Não é uma funcionária, mas está ali tomando a frente de editar os livros, de fazer curadoria das obras. Lançou a Sofia Faveiro, né? O livro dela sobre notas sobre a cisnorma, né? Psicologia Pajubá. Então, uma psicóloga que vai tensionar essas questões da psicologia, da psicanálise a respeito das terapias, né? Então, essa é uma publicação que a Atena Beauvoir fez. Então, basicamente, o que eu venho mapeando é essa produção não só de pessoas trans, mas de bichas dissidentes, de sapatão dissidente, né? Tem a editora Padê Editorial, que é de Brasília, da Tatiana Nascimento, né? Ela já publicou para N-1, já publicou pela Garupa, né? Ela tem um livro de poesia pela Garupa, e ela já abriu editais para pessoas trans publicarem, né? Então, eu acho que a partir da Flipei eu pude direcionar o meu olhar para o mercado das editoras independentes, né? De investigar mais, né? A Taverna já publicou também um livro da Atena Beauvoir, então, para mim, eu vejo com muita alegria, vendo cada vez mais pessoas trans publicando, e eu acho que isso muda o rumo de se trabalhar, né? De não se pensar travesti e mulher trans como apenas prostituição, mas que a gente pode também construir conhecimento a partir disso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou eu fugi dela. Acho que você respondeu sim. E você, Caia, quais são suas impressões sobre o mercado editorial e como é que você acha que as pessoas enxergam você dentro desse mercado? Então, né, eu tenho um olhar, assim, enviesado, né, dessa minha experiência, né, porque também o Marcos Marcionillo é uma pessoa, assim, incrível, né, que você conhece, todo mundo tá conhecendo aí mais agora, porque ele já tem esse respeito, né, pelas identidades de gênero, né, sempre fui respeitada, tratada no feminino, né, quando eu cheguei na Parábola também, eu não era uma pessoa, assim, tão feminina. Até hoje, assim, eu não gosto tanto de aparentar, assim, ser uma princesa, né, tudo mais, mas tava tentando, né. Só que é isso, travesti é uma coisa cara, né, travesti a gente precisa de dinheiro, então a pessoa vai pra rua se prostituir às vezes, para arranjar dinheiro normalmente para se tomar hormônio, para comprar suas roupas, para se sustentar sozinha numa casa, e foi por isso também que eu tava na Parábola, sabe, para ganhar meu dinheiro, ter esse movimento, né, do poder, né, do jogo. Só que eu costumo pensar na diversidade como uma coisa natural.
Então, para mim, existem poucas coisas naturais assim no mundo, né? Mas acho que a diversidade é uma coisa natural. Então, se não existem pessoas negras numa instituição, se não existem pessoas trans numa instituição, não é uma questão que a instituição deve expandir a diversidade. A questão é que essa instituição está tolhindo a diversidade natural da sociedade, porque se não existem pessoas trans no lugar, não existem pessoas negras, sabe? A gente está numa maioria, às vezes, e às vezes não tem, né, esses lugares aceitando a nossa presença. Então, na verdade, não é questão de abrir esse leque, na verdade, é a questão dessas instituições, às vezes, repensarem por que elas estão querendo tirar essa diversidade, né? Então, acho que esse tema hoje em dia que bate, né, é da questão da representatividade. Eu acho que a Parábola, a editora que eu trabalho, ela tem um caso, assim, né, específico, que é de ter muitas autoras mulheres. A gente tem muitas autoras que publicaram livros com a gente. E isso antes da gente começar a pensar, falar sobre feminismo e tudo mais, porque é um lance natural, né, da letras, de ter muitas alunas, né, ter mais alunas do que alunos. Então, essas alunas, elas vão se formando, vai tendo mestrado, doutorado, e vão ser autoras da Parábola. Então, se você for ver, na Parábola a gente tem muita autora mulher, a gente tem muito autor negro, mas isso nem é uma questão que nós estávamos procurando se tornar mais diversos, ou eu também não fui contratada lá pelo Marcos porque ele buscava tornar o setor editorial mais diverso. Não, fui contratada porque ele viu que eu tinha uma inteligência, viu que eu tinha habilidade superior até dos outros candidatos, e a gente publica mulheres porque a gente também entende que elas têm a capacidade, têm o intelecto ali, o jogo de linguagem que a gente acha interessante, e é isso, né? A gente não está buscando, né, se adaptar tão somente, né? A gente está simplesmente abarcando, né, o que tem no mundo, né? Mas essa questão, por exemplo, né, no caso da Parábola, a gente trabalha com doutores, né? Então, as pessoas que nós publicamos são doutores já formados. Acho que é quase 100%. E, nesse caso, né, também a gente vai vendo, né, que o reflexo dos perfis desses autores também reflete um pouco desse acesso à educação, né? Então, se a gente não tem nenhuma autora travesti, não é porque a gente não quer encontrar esse espaço, né? Não quer satisfazer essa vontade de publicar, essa voz, né? A gente não está dando espaço para elas. É simplesmente porque ainda no mundo, a gente aqui no Brasil, tem poucas doutoras travestis, né? Tem poucas pessoas aí na área de linguística tocando conversas assim que possam interessar para a editora, né? Mas eu acho que para perceber que é uma mudança da sociedade como um todo, né? Então, acho que o mercado editorial é provavelmente machista, provavelmente preenchido por pessoas que tiveram vários privilégios durante a sua vida, de educação, de família, de moradia, de trabalho, enfim, como qualquer setor da sociedade. Então, nessa coisa assim, né, que acho que o mercado editorial ele também vai se movimentando junto com o que está acontecendo no Brasil, né? Então, acho que é um movimento assim duplo e não acho uma questão assim para a gente assim, a gente não tem autoras travestis na Parábola, né? Acho que primeiro a gente tem que formar, dar essa condição de acesso, né, para as pessoas trans entrarem, primeiro, né, se formarem na educação fundamental, né, que já é um base assim bem difícil. Depois formar na faculdade, depois ainda tem o mestrado, doutorado, e aí eu acho que quando essa mudança, essas barreiras, né, da sociedade forem sendo ultrapassadas pelas pessoas trans, aí a gente vai estar acolhendo esses trabalhos. Mas é isso, a gente tem muitos livros assim de autoras, muitos livros de autores negros, muitos livros porque já teve outros processos, né, de que eu acho que essa própria coisa da autoria negra também é uma coisa dos movimentos, né, de mudança da classe social aqui que teve no Brasil também. Enfim, a gente vai observando esses reflexos, né? Mas, assim, como revisora, né, eu já faço, assim, umas ações, né, uma ação direta, né, às vezes, assim, já corrigi os travestis, assim, vários trabalhos, assim, que passou por mim, e acho que é uma oportunidade, né, também quando você tá lá, assim, tá revisitando esse conhecimento, né, avaliando também, né, que isso diz respeito a mim, então, o que isso eu posso mudar, que são novas vozes também que a gente traz, né, não é mais do mesmo, né, também. A gente está sempre procurando inovar.
Eu vejo isso, Caia, que você descreveu sobre o seu trabalho, sobre o mercado editorial. Uma coisa que, para mim, falta muito é contratar tanto as pessoas negras como pessoas trans de fazerem leituras sensíveis de trabalhos que estão sendo traduzidos. Então, assim, por exemplo, linguagem, a escrava, em vez de ser escrava, é escravizada, né? Porque se você chama uma pessoa negra de escrava, você está colocando como se fosse algo essencial dela, né? Fosse uma essência e não uma condição que ela foi colocada, né? Então, eu acho que as editoras elas poderiam investir muito nessa questão de contratar para freelancers mulheres trans, travestis que fazem revisão para fazer essas leituras sensíveis dessas obras. Tipo, olha, esse vocabulário já está datado, não rola mais esse tipo de nomeação, entendeu? Então, eu acho que quando uma pessoa ela sofre vários tipos de violência, ela toma mais sensível a leitura dela sobre o mundo, né? Então, para mim é um trabalho muito importante que eu não vejo muito investimento nessa forma de trabalho, né? Então... Sim, é interessante isso que você fala de uma leitura sensível mesmo, né? Eu fui contratada por um freelancer que era um livro da Globo Livros sobre pessoas trans, e eles foram, assim, atrás de uma pessoa trans para preparar o texto, uma pessoa trans para revisar. Então, acho que é importante mesmo, né? E é isso, eu trabalho numa coisa enviesada, né? Porque o Marcos Marçaniro também é negro, né? Traz essa questão toda, né, pra gente. E aí, outra coisa também que eu ia comentar, que tem muito agora essa coisa do pronome, né? O, a, todes, todas. Eu acho que a gente tem um lugar, né, de fala nessa situação toda, né, e aí, que pronomes, que coisa louca, né, dessas desinências de gênero, desses pronomes, qual que é o certo, qual que é o errado, e isso aparece muito nos textos que eu estou recebendo hoje em dia, porque os próprios autores acadêmicos, assim, da academia, ou não, né, tá todo mundo querendo se adaptar a essa nova realidade de gêneros não binários, ou não marcação de gênero machista, né, enfim. E acho que a gente tem um papel mesmo a exercer nessa discussão, né? É importante, né? A gente estar ali atuando junto com os autores, né? Tirando dúvidas. Eu sempre converso com eles, assim, né? Ai, professor, professora, assim. Vou tentando conversar com eles, assim, é interessante mesmo isso? Quais são as formas que a gente pode ter com uma linguagem menos machista? Acho que tem esse lado bom mesmo. E é legal saber que pelo menos eles estão se preocupando em querer acertar, né? Então, que na parte da linguística, né, a gente tem essa linguística moderna, né, e tem a linguística pós-moderna, que é muito devagar, né. Tem até um autor, né, que é o Pennycook, que ele fala que todas as disciplinas sofreram uma virada linguística, menos a linguística. Então, a linguística ela é ainda muito conservadora, muito, assim, presa, assim, em certos conceitos, e difícil de soltar. Mas sempre tem um espaço, né? A gente tem autores que abordam linguística queer, a gente vai ter lançamentos assim em breve que abordam esse tema da linguística queer, linguística que já está pensando questões de gênero, raça, tudo mais. E a Parábola ela vai participando disso, né? Acho que é interessante porque a gente, né, eu, Marcos, assim, nessa equipe editorial, a gente consegue ir fomentando, né, dando espaço para esses autores também divulgarem seu pensamento científico de um outro lugar, de um lugar que critica, né, algumas coisas bem antigas, conservadoras, né, da linguística. E no começo dessa conversa, vocês falaram um pouco de como vocês entraram nessa carreira que vocês têm hoje, como assistente editorial e como livreira, mas eu queria saber se surgiu cedo a ligação de vocês com os livros, se tinham acesso quando eram mais jovens, e se era uma coisa fácil para vocês também estarem ali ligadas com todo esse universo literário. Uhum. Você quer falar, Caia, primeiro, ou... Eu tava até vendo, porque agora eu voltei para casa dos meus pais, eu tava até vendo, assim, os livros antigos que a gente tem aqui, né? Se tinha algum dos que eu lia, mas acho que a gente até doou já. Mas, enfim, pode falar aí, ela, que eu já falei bastante agora. Bom, eu
eu tinha um pai que era nordestino, que estudou até a 4ª série, e minha mãe uma paranaense do interior de Caraíma que estudou até a 8ª. Então eu não tive um incentivo de ler desde muito cedo. Então, assim, o meu interesse com leitura partiu quando eu terminei o ensino médio e comecei a ler Harry Potter. Aí a ironia, eu vejo a J.K. Rowling sendo transfóbica, né, sendo conivente com esse feminismo transfóbico, e eu falo, poxa, acabou com toda a minha leitura, a minha imaginação de adolescente, né, com a questão do livro, porque ela é uma escritora exímia, ela sabe prender a pessoa, a atenção da pessoa, né, quando está lendo o livro dela. Mas, e aí eu comecei a me aproximar do anarquismo também, né, a minha motivação de entrar em sociais era fazer ciência política, porque eu lia Bakunin, e então, quando eu entrei na universidade, tinha muitos textos técnicos, e eu lia muito texto técnico, muito texto político, sociológico, e eu acho que a academia vai um pouco matando o teu prazer com a leitura, sabe? Então, depois que eu saí da universidade, eu fui procurar ler mais literatura, mais coisa ficcional, porque eu acho que às vezes a literatura ficcional, né, distópica ou especulativa, né, são literaturas que trabalham às vezes conceitos políticos, mas eu acho que com uma maior liberdade a respeito da imaginação, sabe? Então, às vezes eu acho que livros ficcionais ensinam muito mais sobre muito mais sobre política do que às vezes os teóricos, né? Os textos teóricos. E aí eu fui nutrindo essa paixão pela leitura, né? Eu acho que quem é viado, quem é bicha, quem é travesti, e tem contato com literatura sempre vai querer indagar e conhecer as coisas, né? Então, há muitos anos eu já lia textos sobre travestis, mas eram muito textos antropológicos, sociológicos, e eu falei assim, gente, eu não quero mais saber desse tipo de leitura sobre cultura, sobre conhecer o outro, sabe? Uma coisa meio distanciada, sabe? Então eu fui buscar a literatura de pessoas trans, né? Fazendo zine, produzindo coisas independentes que não falassem só sobre a transfobia, né? Eu acho que muito das leituras que as pessoas cisgêneras procuram a respeito da nossa existência tem uma coisa muito conectada com a dor, sabe? E para mim a literatura é uma forma de produzir prazer, sabe? Quais narrativas que pessoas trans podem produzir para além daquilo que é alvo, né? A transfobia, né? Então, para mim, foi essencial fazer esse trabalho, né, e continuar fazendo esse trabalho de mapeamento dessas produções, tanto internacionais, a nível mainstream, mas também nacionais, a nível mais underground, mais autônomo, né? E aí eu vejo que nem toda pessoa trans consegue produzir prazer, e eu acho que isso se dá a respeito das pessoas negras em relação ao racismo, à homofobia, em vários recortes. Eu acho que quando uma pessoa ela está muito centrada em uma questão de necessidade básica, né, ter que comer, saber onde vai morar, não sobra tempo para ela produzir prazer, seja com a literatura, né? Então, eu acho muito importante pensar isso, né? Eu sou uma pessoa privilegiada, sou uma pessoa branca, embora seja travesti, mas eu sou uma pessoa branca, eu moro no centro, eu investi em capital cultural, entendeu? Então, muitas das relações que eu estabeleci foram pelo privilégio também que eu tive de acessar certos lugares que outras travestis pretas que estão numa situação de vulnerabilidade
não podem acessar. Então, embora eu seja uma pessoa que passe pela transfobia, mas eu não sou uma pessoa marginalizada. É interessante pensar essa distinção, né? Porque tem pessoas que sofrem a transfobia, mas, sobretudo, são marginalizadas, né? Têm a vida precarizada. Então, eu vi a leitura como uma fuga dessa asfixia, né? Eu acho que da minha vivência de viado antes da transição, é muito complicado você lidar com uma família que não te entende, não quer te entender e não quer que você exista, né? Então, eu busquei a literatura como uma forma de potencializar a minha mentalidade, né? Conseguir estabelecer redes de apoio, né? De elaborar encontros, né? E isso para mim foi muito necessário para eu sobreviver nesse mundo, né? Continuar sobrevivendo, fugir das estatísticas, né? Então, basicamente é isso, sim. Já eu tive uma coisa assim parecida, né? Nos primeiros contatos assim mais profundos, eu acho que foi com Harry Potter também. Mas antes disso eu também tive um contato com gibis, tive contato com livros daquela coleção Vagalume. Me interessava pela biblioteca da escola, eu estudava numa escola pública, né? Mas tinha uma biblioteca, tinha professoras boas. Meus pais não têm um maior hábito de leitura, mas me incentivavam, né, nessa coisa, porque eu acho que desde criança também, acho que a gente que sofre um pouco dessa opressão, a gente vai ficando um pouco mais só, um pouco mais solitária, assim, na escola, um pouco mais na sua. Então a gente vai se encontrando, às vezes, fazendo coisas diferentes, né? Não era uma criança, assim, gostava de brincar, gostava de sair com os amigos e tudo, mas nunca gostei de esportes, assim, por exemplo, quando eu era criança, e eu gostava mais de estudar, gostava mais de ficar na minha, em casa, estudando, lendo, e aí eu tive uma paixão por ficção, gostava muito de ficção, gostava muito de inventar coisas, comecei a ver desenho, né, muito cedo, gostava de ver desenho, assim, consumir muito, assim, coisas fantásticas, né, e acho que foi indo, né, essa escrita, né? Aí eu chego no ensino médio, aí eu descubro que eu escrevo muito mal. Que aí eu faço uma redação, né, argumentativa para o Enem, a professora me dá 2. Aí eu falo, como assim? Eu tirei 2 na redação, 2 de 10. Eu fiquei assim, arrasada. Eu falei, nossa, é porque eu não gostava muito de política. Eu falava, não quero saber de política, porque, enfim, também já não me sentia representada em nada, né? Talvez, né? Mas talvez seja só esse cansaço mesmo, né? Do brasileiro, né? Com política. Mas, enfim, fui mal nessa redação do Enem. Aí eu fui buscando, assim, estratégias para escrever. Não é a coisa que eu mais gosto de escrever, mas eu escrevo textos técnicos, assim, bem. Também por causa dessa professora muito boa de ensino médio que eu tive. E aí, só que aí o que aconteceu foi que, acho que no terceiro ano de ensino médio, mais ou menos, acho que a gente começa a estudar essa parte da literatura mais contemporânea, né? Contemporânea, assim, né? 1900 e bolinha, né? Assim, mas 1950, né? A gente leu Vidas Secas, eu fiquei impressionada com Vidas Secas, fiquei impressionada com Capitães de Areia, esses livros que eram cobrados no vestibular, mas eu fiquei mais impressionada ainda com a linguagem do Guimarães Rosa, e aí, quando eu conheci aquela linguagem de um texto que a professora deu para a gente ler, mesmo ele não sendo cobrado no vestibular, porque ela também gostava muito do Guimarães Rosa. E aí, quando eu li aquilo, eu fiquei assim, gente, olha o que ele está fazendo com a linguagem, olha que eu chorei, assim, eu falei, nossa, é uma questão, assim, que não tô chorando por causa do enredo, não tô chorando também por causa do enredo, né, porque eu já lia várias coisas, enfim, gostava das historinhas, né, mas a questão dele não era só a história, era a questão de como ele manipulava aquela linguagem, né? Como ele manipulava a língua portuguesa. E aí eu fiquei, assim, bastante interessada, né? Aí eu entrei em engenharia, não deu muito certo. E aí eu fiquei em dúvida em fazer sociais ou literatura, ou letras, né? E aí eu fui para uma aula de sociais para ver se eu ia gostar. Fui para uma aula de antropologia e fui também para uma aula de literatura latina. Aí desbancou, assim, que eu
na antropologia, assim, era uma brisa, assim, um texto técnico muito difícil, ele falava de um jeito muito difícil, o que a poesia levaria, assim, um poema para falar, sabe? Antropologia, assim, uma questão muito... Eu acho interessante também. Mas aí na literatura latina, o cara deu Sêneca, deu teatro latino, enfim, aí eu falei, nossa, o que que é isso, sabe? Já tinha gostado de algumas tragédias que eu tinha lido também no ensino médio, e aí foi, assim, desbanquei nessa área, assim, acho que a literatura, como que ela é dada assim na academia, né, acaba perdendo um pouco a graça, né, que eles querem que a gente analise, né, tem várias formas de analisar um texto, né, literário, mas também lá tem muitos professores da USP que têm uma tendência mais marxista, mais estruturalista, então querem que a gente ache a luta de classes naquele texto, assim, qualquer texto tem que ter uma luta assim social complexa que você tem que achar o opressor, o oprimido, tem que achar tudo isso, né? Aí eu acho isso um pouco complicado, eu acho legal, assim, a gente ter uma liberdade, né, de escrever sobre ideias, né? Acho que tem uma frase de um professor meu que falou um dia que o Drummond, nos poemas de amor dele, ele escreveu tudo que ele queria falar nos poemas sociais e mais um pouco. E aí acho que isso me marcou, e aí quando eu fui assim, me formei, né? Falei, ah, não, agora eu quero produzir também, quero dizer algo, né? E aí eu fiz um livro de poesias onde eu falo sobre amor, assim, basicamente. E é isso, eu sigo nesse idealismo, assim, sigo nesse carinho com a linguagem, né? Acho que é uma coisa muito importante, né? Enfim, depois eu conto mais sobre o meu livro, aí que eu lancei. Yala, você lida diretamente com o público sendo livreira e numa livraria que tem uma curadoria bem específica, que é a Gato Sem Rabo. Como você está sentindo a receptividade por parte dos leitores que frequentam a livraria? Muita empolgação. Eu acho que com toda essa repercussão midiática, eu abro e-mail, já tem jornalista mandando, e as pessoas mandam mensagem pelo WhatsApp também, falam, olha, eu preciso marcar uma entrevista, eu mandei e-mail, não respondeu, eu falei, calma, gente, a gente está com muita demanda, e eu faço 2 atendimentos, né, início da semana, de segunda a quarta, eu faço atendimento pelo WhatsApp, né, então, assim, a gente não tem um site ainda para disponibilizar um acervo online para pesquisa, né? Então, a gente faz a mesa da livreira, a gente faz uma seleção de obras que a gente está lendo e faz uma sugestão, e aí, se essa pessoa se interessar, a gente compartilha o que está sendo na mesa da livreira, mas também ela pode perguntar para ver se a gente tem um acervo, e se não tiver, a gente dá um jeito de conseguir numa distribuidora, na editora, para ter em loja, né, e está sendo bem bacana essa recepção, porque as pessoas estão muito empolgadas com o projeto, elas estão acreditando no projeto, né, eu acho que é a primeira vez que, não é a primeira vez, mas assim, eu acho que como está sendo bem noticiado essa coisa de uma livraria de escritos de mulheres, toma uma dimensão mágica de, digamos, nossa, que surpreendente, que novo, né, tem algo perto da gente, tem uma seleção, né, porque uma livraria de escritos de mulheres, né, as pessoas, elas ficam surpreendidas porque, pô, eu quero participar de um clube de leitura de uma mulher, de Leia Mulheres, mas eu não sei como começar. E aí, como a gente tem um acervo reunido, né, e ele não está finalizado, porque trabalhar numa livraria é uma pesquisa sem fim, né, a gente tem até um caderninho para que clientes que têm uma sugestão de obra contribua também com essa construção do acervo, né, então a gente tenta estabelecer essa relação horizontal também, de falar, olha, vocês também fazem parte dessa curadoria, entendeu? Podem colaborar, né? Mas a princípio quem fez a curadoria foi a Johanna, né? Eu fui contratada para ser livreira. Tem a Maria Borim que está, né, e o Marcelo que estão dando esse apoio na gente na consultoria, no relacionamento com as editoras. E eu com essa pesquisa própria, né? Eu venho percebendo essa possibilidade de exercer meu trabalho criativo, sabe? Eu adoro conversar com as pessoas. Para mim, a conversa é um dos maiores prazeres que a humanidade pode ter.
de conhecer pessoas novas, ideias novas, e eu brinco que eu costumo ser sedutora quando eu indico livros, porque são livros que eu leio, né, o que eu não leio, o que eu não li, eu falo, olha, eu não li esse livro por enquanto, então eu não posso falar muito dele. Mas eu vejo que tem um público sapatão, um público trans frequentando muito mais a livraria. Eu não percebia esse ambiente em outras livrarias. Então, eu vejo que tem pessoas pretas frequentando mais do que outras livrarias também, né? Porque a gente também tem tido também esse cuidado de selecionar autorias negras, né? E que é também algo que está a ser construído também, né, de aumentar esse volume de autoras, e para mim, todo dia chegar na livraria é uma caixa de Pandora, sabe? Se deparar com uma nova autora, com uma mulher de exatas, sabe? Da astronomia, de áreas que eu não me interessava, porque eu acho que como a gente vem de uma educação de escola pública que deixa um abismo, né, nesse interesse da gente até pesquisar por conta própria, sabe? Eu acho que estar nessa livraria, para mim, é um privilégio de poder adentrar outros imaginários possíveis, né? De mulheres que eu nunca imaginei conhecer, sabe? Então, tem a ver com extrapolar também os limites do que eu leio dentro desse recorte, sabe? Feminista, transfeminista, de literatura ficcional, e de se engajar em outros conhecimentos, né? Atualmente eu estou muito interessada em livros infantis, né? Eu acho que esses livros infantis também, eu digo que tem livros infantis que são para adultos, não são para crianças, né? Então, está sendo uma experiência bem bacana e nova para mim, assim. Eu fico imaginando quando todo mundo tiver vacinado e poder frequentar a livraria, a gente poder fazer eventos e construir coisas maiores, né? Então, eu acho que a gente está fazendo o que pode dentro das possibilidades nesse cenário de apocalipse, assim. Dentro de tantos apocalipses que a gente já passou, né? Porque ser travesti é lidar com apocalipses já há muito tempo aí, no que estão postos, né? Acho que só queria fazer uma pergunta antes de ir para as indicações. Eu sou um hétero cis e, assim, eu gostaria de ter, por exemplo, para vocês ajudarem, por exemplo, as editoras a buscarem serem mais abertas, por exemplo, a trans, travestis, que vocês falaram um pouco também de repente, as pessoas, leitores sensíveis, mas como que é essa busca também de chegar na leitora, sabe, de uma forma mais inclusiva, né? Como que a gente pode buscar isso? Também, claro, contratar mais pessoas, sabe, mais diversas, etc. Mas como vocês acham que é um caminho? Porque, assim, vocês falaram muito também da importância do livro de ser um objeto transformador. Só que como você está criar um objeto transformador se está dentro de uma estrutura machista, sabe? Como que a gente consegue mudar um pouco isso? Kaia, quer começar? Acho que tem vários âmbitos, né? Tem o âmbito do conteúdo, né? Acho que é importante a gente não dar espaço para um conteúdo que seja transfóbico, né? Porque ajuda, né, a mudar alguns paradigmas da sociedade, né? A gente também dá valor para várias iniciativas, né, das pessoas trans, né? Acho incrível que tipo, ninguém sabe, né, que a gente tem uma língua, né, que é o Pajubá, que foi inventada, né, por travestis durante a ditadura, né? E que tem palavras de origem iorubá, banto, mas ainda de outras línguas africanas. E como que o Brasil não sabe disso, sabe? Os próprios linguistas africanistas da USP não sabem que existe o Pajubá. Então, acho que... E como que também não sabem que as próprias travestis fizeram um dicionário para falar sobre ele, sabe?
Então, existe um dicionário publicado sobre essa língua nos anos 90, já faz 30 anos, e ninguém sabe disso. Então, acho que já existem coisas sendo feitas, existem coisas, eu não gosto muito de forçar a inclusão. Como eu disse, eu acho que a diversidade é uma coisa natural da humanidade. Eu acho que se ela não existe, aí que é o problema, que ela está sendo tirada. Não que a gente precisa incluir, a gente tem que se perguntar por que estamos tirando, né? Por que estamos eliminando nós mesmos, né? Essa diversidade que é da espécie, né? Mas eu acho que tem que ter esse incentivo para a gente procurar, entender, buscar. Essa questão do pronome neutro, por exemplo, ela é uma questão que está se espalhando pelo Brasil todo, está todo mundo falando todes, está todo mundo querendo saber. E por que é importante falar todes? Alguém já foi pesquisar? Por que em inglês estão falando them? E quais são esses recursos da língua que não permitiam que a gente tivesse isso, né, antes, né, um gênero neutro, mas enfim, que é mais complicado ainda, porque no latim tinha gênero neutro, a gente perdeu isso, mas enfim, é uma história bem complicada, mas acho que é importante a gente primeiro ir pesquisar, primeiro ir atrás, porque já existem muitas coisas acontecendo, já existem muitas coisas que estão tomando palco, tomando a cena. Acho que é importante dar voz, né, dar espaços, enfim, pro bonde andando, né? Não tem muito de estrutural que no mercado editorial possa fazer para ajudar as pessoas trans. Acho que é uma questão de política pública, de questão de mexer no Estado, mexer na educação, como a gente já falou, mexer nos postos, né, do mercado de trabalho, né, formal. E, enfim, a gente está aí lutando. Acho que uma coisa básica também é essa questão dos pronomes de tratamento, tudo mais, da linguagem, enfim, vai aos poucos, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar num lugar onde eu não sou recebida, então eu sempre acho que o afeto é uma força mobilizadora de transformação, né? Então eu acho que eu só consigo estar num lugar onde existe minimamente afeto, essa capacidade de se contagiar com a minha existência ou com a existência das pessoas e de criar juntos, né? Então, para mim, porque eu acho que também muito do que adoece as pessoas, né? Principalmente as pessoas gênero não normativos, né, e sexo dissidentes, é justamente disputar espaços de poder, sabe? Às vezes é muito mais exaustivo você ficar tentando entrar em um lugar do qual você não é bem-vinda e que você vai se desgastar muito, do que você criar uma proposição, sabe? De ter uma proposta com pessoas e criar algo. Às vezes é necessário deixar um pouco de lado, tentar ser incluída e desenvolver os próprios projetos, né? Começar a desenvolver os próprios projetos com quem está afim, né? Então, eu vejo, por exemplo, a Tatiana Nascimento, que para mim é uma inspiração. Tipo, ela é uma autora que já tem 6 livros publicados, né, e boa parte deles foram autopublicações na própria editora, né? Então, eu vejo que é necessário criar esse empenho de realizar os próprios projetos e não andar pelos projetos de outras pessoas, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu tenho pensado isso, né? Não sei se a Kai também tem uma outra... Eu acompanho a Tatiana Nascimento também, acho que ela tá aí uma referência, a Atena Beauvoir, só que é isso que acontece, Yala, eu acho, é uma questão que a gente que é trans, e a gente que vai procurar as pessoas trans, então não existe essa, pessoas cisgêneras às vezes não vão procurar essa literatura sendo produzida, não sei por quê, porque eu me interesso pela diferença pra caramba, porque já trabalhei com crianças autistas, trabalhei com crianças esquizofrênicas, e nossa, isso me impressiona, eu quero saber mais e mais. Fui atrás de autores autistas, fui atrás de, então, saber mais. Agora eu tô cuidando da minha avó, que é idosa, eu quero saber mais sobre a diferença, é uma coisa que me impressiona. Mas eu sinto que
a gente tá, às vezes, assim, trans, tudo bem, literatura ali, tem um dia que a gente vai falar sobre ela, mas não é uma coisa que é um hábito a gente procurar sobre o outro, saber mais sobre o outro, não é uma questão, parece que a gente fica... Eu vejo que é muito um reflexo de como as pessoas consomem coisas do qual elas desejam. Coisas que fogem do âmbito do desejo delas, elas não se interessam muito. Então, eu percebo isso, assim, as pessoas só vão financiar, só vão apoiar projetos quando diz respeito ao desejo delas, né, o interesse delas, e não, digamos, apoiar por simplesmente, tipo, olha, que legal você tá desenvolvendo os seus projetos, sabe, fico feliz por você tá se potencializando, tá tocando para frente, né, aquilo que você planejou, né, então eu penso isso, assim, como essa questão de consumir, apoiar tem a ver muito com aquilo que de interesse próprio, sabe, eu gosto de me interessar em coisas que não são minhas, né, a Audre Lorde tem o Irmã Outsider, tem ela tem um dos ensaios dela, um dos textos que ela fala sobre o fato de ser uma mulher negra, mãe, tem pessoas que não são mães, e por que elas não se interessam pelo que as mães escrevem, ou textos de mães, né? Ela estava falando exatamente sobre essa seleção de leituras, né? Por que eu me interesso por determinadas leituras e outras não, né? Será que pelo fato de, se eu não tenho vontade de ter filhos, né, será que meu interesse tem que parar aí, assim, tipo, eu só me interessar por textos do qual mulheres que não têm filho, entendeu? Por que eu não posso ter um ponto de vista ou ser sensível também com a realidade de uma mãe solteira, porque eu vejo também que as pessoas, vamos contra as normatividades, contra a maternidade normativa, que o lugar da mulher não é ser mãe, mas existem muitas realidades e maneiras de ser mãe, né? Então, eu venho me interessando por muitas realidades que não são as minhas, sabe? Porque como eu sou livreiro, eu lido com o público, então eu tenho que ter um olhar sensível para cada pessoa que chega na livraria, sabe? Eu acho que tem a ver com você estabelecer minimamente um contato, sabe? O interesse, eu acho que é importante se interessar por outras coisas que não a própria realidade, o próprio cotidiano, porque você alimenta os encontros, né? Eu acho que a livraria é feita de encontros, né? E a livraria tem um acervo diverso, né? Então, se eu tenho um acervo diverso, eu preciso que meu interesse seja diverso também. É interessante que também, eu acho que trabalhando no mercado editorial, eu vejo que as mudanças no conteúdo que vai ser publicado, acho que passa também por isso, pelo convívio do diverso, senão você vai sempre publicar livros de autores brancos, ricos, falando de uma classe média, de personagens masculinos, etc. Eu acho que também isso, né, acho que é importante, o convívio, e aí você gera o interesse também, que você está falando, de buscar um pouco diferente, né? Se você acha que conviver sempre com as mesmas pessoas, vão falar das mesmas coisas, e você vai se interessar pelas mesmas coisas, né? É que eu acho que falar das mesmas coisas, ler as mesmas coisas, conviver com as mesmas pessoas, tem algo de errado, sabe? Tipo, se homens gays ricos, a única possibilidade de relacionamento social, por exemplo, com mulher é a empregada, tem algo errado nisso, sabe? Se não tem amizade com mulheres, se não tem amizade com travestis, né? Isso eu acho que se dá em qualquer aspecto. Se eu só me interesso por um núcleo homogêneo de pessoas, tem algo muito errado aí, né? Sim. Eu acho que eu me interessar por pessoas que têm realidades e vivências diferentes de mim não significa que eu tenha interesse em me copiar, em copiar ela, entendeu? Ou ser assimilada por ela, entendeu? Eu acho que a diferença é algo muito produtivo e ela é muito associada a sinônimo de desigualdade, né? Então, na verdade,
É o capitalismo, a cis heteronorma que ordena essas Cria, né? desigualdades e coloca, tipo, olha, vocês são o motivo disso. Sim. Gente, obrigado. A gente vai ainda continuar agora, passar para as indicações, mas já foi um programa que aprendi muito só de ouvi-las. Muito obrigado. Vamos para as nossas indicações? Posso começar, Fabinho, para manter a tradição? Um dia eu vou falar não, mas hoje tudo bem, por favor. Bom, eu vou fazer uma indicação dupla que eu prometo ser bem rapidinho. Primeiro, eu sou uma bichinha de Goiânia, nasci lá no interior do Brasil, me mudei para São Paulo em 2013, toda pimpona. E lá em Goiânia eu conheci uma turma, eu convivi com uma turma que se chamava... com uma pessoa, na verdade, que tinha uma trupe, né? Era de fato uma trupe, que era o Júlio Vilela, que era um grande amigo, ele já morreu, ele morreu aqui em São Paulo, inclusive, e ele tinha uma trupe de drags, assim, sabe? Que depois eu fui entender que ele tinha por referência Desi Croquettes, e a minha indicação é o Desi Croquettes, que é um puta documentário delicioso, que eu já vi, revi, trevi, milhões de vezes, e que me emociona cada vez que eu assisto, e me faz lembrar muito Júlio, e me faz lembrar dessa cena onde eu me criei gay, assim, sabe? De onde eu me descobri gay, de onde eu consegui sair do armário e conhecer pessoas maravilhosas. Para mim, essa é uma influência grandíssima, e é um Desi Croquettes do Cerrado, assim, sabe? Era muito gostoso conviver com aqueles meninos e meninas. E eu queria fazer ainda uma outra indicação, também remetendo à minha adolescência lá em Goiânia, que a Caia até falou aí, né, das leituras obrigatórias de vestibular, e quando eu fui fazer vestibular lá nos anos 90, um dos livros que era obrigatório de leitura era Amar o Mar, que é um livro de poesia, porque o vestibular de Goiânia naquela época, não sei como é hoje, né, porque tudo mudou, nem sei se existe vestibular mais, mas tinha sempre um ou dois autores regionais com obras indicadas no vestibular. E esse Amar o Mar era o livro da professora Daci França Denofre, que é uma professora da Universidade Federal de Goiás, e é um livro de poesia, e eu nunca fui um leitor de poesia, não sou até hoje um leitor de poesia, mas aquele livro me pegou de um jeito que poucos livros me pegaram, sabe? E aí esses dias não, né, sei lá, um tempo atrás, quando a Mônica Carvalho foi abrir a Livraria da Tarde, ela pediu para que eu gravasse um poema eu de novo. Eu falei, gente, mas eu não sou leitor de poema. E aí eu peguei o meu velho e surrado Amar o Mar e li dois poemas do Amar o Mar, que são poemas muito curtinhos. E ela postou isso no Instagram dela. O neto da professora Darcy me encontrou no Instagram e disse que queria me mandar o livro. Então a poesia dela foi reunida agora num volume só, um volume, um catatauzão, publicado pela Universidade Federal de Goiás, e inclusive tem o Amar o Mar aqui. E veio autografado, que é a coisa mais linda do mundo, que a professora até com 89 anos e me mandou uma dedicatória super fofa, muito querida. É um livro que eu estou lendo ainda, então eu só conheço o Amar o Mar dela. Era um livro que estava esgotado há muitos anos, inclusive a Maria Borim já veio me procurar, pedir contatos para ter o livro aí na Gato Sem Rabo. E é um livraço, assim, ela é uma puta poeta, e essas duas são as minhas indicações. Yala, já que você começou a falar, quer indicar pra gente? Eu indico Eu Travesti Memórias de Luísa Marilac, pela Record, e com a Naná Queiroz, que é uma jornalista. Eu fiquei muito comovida com a história dela, porque é uma travesti que está viva e que pôde contar e testemunhar a sua vida e registrar em livro, né? Porque quantas travestis não podem contar sua história porque foram ceifadas pela transfobia, ou porque também não tiveram formação para escrever, e eu achei um gesto muito bonito a Naná dar esse apoio também para Luísa Marilac escrever sua história, porque... de novo, né? Parece que as travestis de rua, que tá nessa militância corpo a corpo,
fazem um esforço tremendo para viajar o mundo, né? Fazer o trabalho sexual para conseguir uma casa para a mãe, às vezes apaixonada por um boy para dar um mínimo conforto. E eu vejo muitas vezes como as travestis se desdobram para proporcionar uma vida confortável para aquelas pessoas que recusaram elas, né? Seja família, seja namorado. E então, para mim, é um livro muito sensível e muito importante para a gente pensar como é necessário cada vez mais as pessoas se acercarem das travestis, acolher elas, né, acolher-nos e fazer da nossa existência algo cotidiano, né, não algo excepcional. Eu não quero ser a única travesti da livraria Gato Sem Rabo. Eu quero encontrar outras também livreiras, outras travestis, outras pessoas trans não binárias, homens trans. Então, assim, para mim é uma alegria também conversar aqui, dividir esse papo com a Caia, entendeu? De saber que ela está no mercado editorial. Então, essa vai a minha indicação desse podcast. E você, Caia? Então, gente, estava pensando em 3, mas eu vou falar 2. Eu sei que é uma coisa muito egóica, mas eu tenho esse espaço, eu vou usar ele para recomendar a vocês o meu próprio livro que acabou de ser lançado, Cobra Rasteira, Mitologia de uma Transição de Gênero, pela editora Nua. É um livro que eu falo sobre o meu processo de transição de gênero, que começou assim em 2013, assim que eu me descubro. Então já faz um bom tempo, não sou tão jovem assim, tenho 25 anos, mas tô aí, né? Aprendendo. E é um poema que fala basicamente sobre amor, porque acho que o que mais me pegou assim foi transicionar para viver melhor e ao mesmo tempo viver pior, porque é uma coisa dupla, assim, né? Você quer uma qualidade para sua vida mental, mas ao mesmo tempo você tá indo para um lugar mais marginal, né? Então acho que é uma questão assim que eu consegui lidar na minha poesia, mas é basicamente sobre amor, o livro. Também tem muitos poemas de amor, então é bem gostoso de ler. É um livro de poesias e tá aí pela editora Nua, ou comigo mesma. E o outro é um texto, é um artigo que para mim acho que foi uma das leituras assim mais fortes, né, para essa questão toda dissidente de gênero, né, querer repensar todo esse sistema. É uma das leituras, né, teve várias, assim, técnicas, mas essa foi bem fundamental. Eu acho que ela resume bastante, assim, uma luta, né, e ela resume bastante quão complexa é toda essa situação, que é um texto que chama O Pensamento Heterossexual, da Monique Wittig. É um ensaio de poucas páginas, onde ela fala sobre como que o pensamento heterossexual, como, por exemplo, Freud e tudo mais, se baseia numa coisa do outro, que, na verdade, numa relação lésbica, numa relação homossexual, se baseia numa relação de igual, né? Então, ela muda o jogo completamente. Ela fala, não, gente, vocês estavam até agora pensando no outro, mas a gente aqui estava pensando no igual. E é muito louco como ela faz isso, como que ela atravessa a linguagem com isso. E acho que para introduzir assim, nos estudos assim, linguísticos, pós-modernos, queer, ela é essencial, esse texto, O Pensamento Heterossexual. Muito bom. Eu, se não me engano, esse texto ele deve estar da editora Bazar do Tempo, aquela coleção Pensamento Feminista que a Heloísa Buarque de Holanda organizou. Eu fiquei até surpreendida, eu falei, nossa, Wittig, os ensaios dela sendo traduzidos para o português, né, porque tem a editora Bolha que está traduziu o Corpo Lésbico, que é um romance, tem a Ubu que traduziu As Guerrilheiras, né, da Monique Wittig, e eu acho que falta justamente os ensaios que são tão potentes para pensar essa disrupção sexual, né, que a Monique Wittig é uma referência do que veio a se tornar a teoria queer também, com o tempo, né? Butler, um spoiler assim. Um spoiler é que ela fala que lésbicas não são mulheres. Sim. Simplesmente assim. Tipo, forte, né? Sim. Nossa. E você, Maju? Tenho 2 indicações para fazer essa semana. A primeira é um livro de uma autora brasileira que chama Conectadas, da Clara Alves. Conectadas é um livro young adult, bem novinho, bem para não crianças, né, mas jovens adultos que estão entrando aí na adolescência, que conta a história de uma menina lésbica e de uma menina que está se descobrindo bissexual.
eu sempre acho muito difícil achar livros que tragam representatividade bissexual. Eu achei esse muito fofo. Adorei ele. E a segunda indicação é... Faz um tempo que eu troquei de estúdio de pole dance. Eu mudei para um estúdio chamado Blackwater Studio. E ele é um estúdio perfeito, super receptivo para todo mundo. 90% do estúdio, das pessoas que frequentam o estúdio, são LGBT. Então, recomendo demais. Blackwater, melhor lugar da vida. E você, Thali? Eu vou meio que me manter no meu tema dos outros episódios, que eu meio que quase sempre vou pro negócio da moda. Vou reafirmar a indicação, acho que foi a Maju que fez semana passada, o The Bold Type, a série que estreou na Netflix há algum tempo. Foi, né, Maju? The Bold Type, eu tô muito viciada, é muito boa. E, enfim, só pra não fugir totalmente, também retrata... tem uma personagem que ela é lésbica, e assim, ele é um seriado diverso que aborda várias... Enfim, é diverso e aborda várias questões que estão hoje sendo debatidas em todos os lugares, e conta a história de 3 amigas que trabalham numa revista, né? E como também a revista se preocupa em falar sobre os diversos temas e não ficar só nesse estereótipo que a gente está acostumado a ver todo dia. E aí, ligando a isso, eu vou dar um extra, que aí eu fui procurar sobre o seriado e eu achei, sei lá, mexendo aí, vagando pela internet, um site que mostra todas as roupas que são usadas pelas personagens nos seriados. Deve importar para alguém? Deve. Geek mesmo, ela. O nome do site chama Warn on TV, e aí tem, assim, vários seriados, tipo o Younger, que a gente já indicou aqui, Emily in Paris, Riverdale, Euforia, e aí você vai lá nesse site e você acha todas as roupas que elas usaram no seriado. A gente vai poder comprar? Não, porque o site é americano, mas enfim, a gente pode se inspirar. Achei muito legal. Visitem. Eu lembrei uma última indicação, rapidinho. Eu queria indicar o Fun Home, uma tragédia em família da Alice Bechdel, que é de uma sapatão que vai falar desse drama de sair no armário, e ela vai se deparar com a história do pai que ficava no armário, e ela vai fazer essa investigação através dos referenciais literários, né? Porque ele citava muito Proust, né? Era uma maricona que adorava decorar a própria casa, então ela acaba se surpreendendo com a história do próprio pai, sabe? E ela vai deixando de, digamos, ter esse drama na cabeça dela de se assumir como lésbica, né? Eu achei um quadrinho muito... pela Todavia, a gente vende os 2 livros que eu indiquei da Luísa Marilac e da Alice Bechdel, podem ser encontrados na Gato Sem Rabo. A gente tem aqui no nosso acervo também. E é isso. Muito bom. Fun Home realmente, pra mim, foi uma porrada na cara do tipo, um pouco de... Achei muito forte. Acho que eu li a edição anterior, mas tô com saudade, acho que vou comprar também da Todavia. E eu queria indicar 2 coisas também, né? Já que hoje estamos... eu trabalho na Toca Livros, né, uma plataforma de audiolivros, desculpa, espaço merchan, mas que a gente acabou de lançar um audiolivro que chama Transradioativa, da Valéria Barcelos. Trans, mulher negra, e é uma história dela, né, e a gente fez questão que ela fizesse a narração. É uma história super forte, acho que é importante, acho que vale procurar ali. Tá na Toca Livros, e eu acho que, como você falou, acho que é importante também dar voz, e também não adiantaria a gente colocar, sei lá, qualquer outra pessoa para narrar. Então, ficou muito, muito, muito bom. Procura ali. É o livro da Rolê, esse? É o da Rolê, esse? Originalmente publicado pela... Isso, eu acho que isso, esse mesmo. Tá, então, também tem um livro, claro, né? O livro impresso, e-book, etc. E eu queria indicar uma série que faz tempo que eu não fazia, que tipo, o Léo perguntou se eu tava bem hoje. Não, porque eu dormi 4 horas da manhã, porque eu fiquei assistindo The Morning Show, né, e eu fiquei, eu assisti falei, nossa, legal. E aí eu não parava, porque aqueles seriados que, tipo, eu sempre para no cliffhanger no último, e você fala, não, eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber. E tipo...
é muito estranho você ver a Rachel do Friends fazendo um papel sério e que não é boazinha, sabe? Tipo, é alguém com profundidade e foge de todos os, sabe? Tipo, não, agora ela vai mostrar o lado amoroso, não mostra, sabe? Tipo, eu gosto muito de seriados que mostram bastidores de jornalismo, não sei porquê. Tipo, Newsroom, eu achava incrível. E os diálogos são muito bons. O Steve Carell, que está acostumado a ver em comédias tipo Virgem de 40 anos, que eu acho muito ruim, mas ele como ator dramático é muito melhor, sabe? E é isso, eu tô sem sono e provavelmente hoje também acho que vou perder um pouco porque eu quero ver o resto e acabar logo, sabe? Então virou um problema na minha vida. Mas enfim, The Morning Show. Tá. Saudade da Newsroom, adorava. Nossa, era incrível, né? Deu dó de acabar. Aquelas... Também. Esse era... Só que eu sempre fico comparando e não é tão bom assim quanto o Newsroom, mas tudo bem, é muito bom. Queria agradecer muito a Kaia e a Ala por passarem esse tempo aqui com a gente, por conversar e particularmente por me iluminar por muitas coisas que eu acho que eu preciso ouvir, que eu tenho que me interessar e ouvir mais também, né? Sair um pouco da minha bolha. Mas obrigado, gente. Eu que agradeço o convite de vocês por ceder esse espaço, né? Eu acho que a Publish News tem um papel muito importante, né, na difusão de informação do mercado editorial, né? Então, eu fico muito feliz por estar dividindo essa tarde com vocês e poder. E a Kai, eu quero já adquirir seu livro, já vou mandar um direct para você no Instagram para já fazer essa parceria de trazer para aqui para a livraria também. Tá bom? Eu também gostaria de agradecer muito aí a oportunidade. Eu entro no site de vocês todo dia, assim, até rotina de trabalho. Assim, eu entro, assim, chego no trabalho, Publish News e um outro site lá de... Mas é sério, assim, porque você vai vendo, né, meu trabalho é mercado editorial, aí vocês é mercado editorial, ponto, né, tem que entrar. E em breve teremos as versões presenciais, espero que todo mundo esteja vacinado o mais rápido possível, porque a gente está louco para fazer festa, e as festas do Publish News são sempre lendárias. E Ala, você se viu no Publish News, na home do Publish News na semana passada? Se eu me vi na home passada? Na semana passada, acho que a semana toda você ficou na home. Não vi. Vou mandar depois o link, então. Então tá, por favor. Eu estive na Gatos e Rabo, peguei fila para estar lá, eu achei ótimo pegar fila, porque é sinal de que a livraria está agitada, vocês tomando todos os cuidados, é claro, mas tinha fila para entrar justamente por conta dos cuidados. E aí eu fiquei lá um tempo do lado de fora fazendo fotos da fachada, porque a gente sempre usa, e você apareceu colocando um livro assim, a foto ficou super bonita. E a gente na semana passada. Vou te mandar o link. Manda, por favor. Obrigada. É isso, gente. Super obrigado. A gente não confundiu o nome de vocês, porque é muito parecido. Por sorte, a gente se concentrando. Inclusive, minha mãe é Jane Araújo. Quase que eu sou Caia Araújo, gente. É demais. Então tá bom. Muito obrigado, gente. Foi um ótimo papo. Obrigado, Maju, Thalita e o Léo. E a gente se vê na semana que vem, gente.